Vamos para a nossa aula 3, onde nós vamos falar um pouquinho sobre programação e nós também teremos uma prática inicial. Toda programação, ela precisa ser pensada em algum objetivo. Então, como parâmetro aqui, nós vamos falar sobre algoritmo, né? Um algoritmo ele precisa ser uma sequência de passos para atingir um objetivo. Por exemplo, uma receita de pudim, que peguei aqui aleatoriamente na internet. Então, a receita, ela mostra como se fosse um algoritmo o que você precisa para fazer um pudim, nesse caso. Então, os ingredientes, né? Então, você separando ali os ingredientes, conhecendo os ingredientes, é, e depois o modo de preparo, né? O passo a passo. Número um, o que que você tem que fazer? Número dois, e tudo mais. Então, na programação, nós temos que seguir essa lógica, né? O algoritmo ele tem que trazer uma lógica. Ah, eu quero acender uma lâmpada, mas como que eu acendo uma lâmpada? Teoricamente, se você está numa sala, você aperta o interruptor. Então a lâmpada acende. Mas eu quero montar um circuito, então você precisa conhecer a lâmpada, o fio, a bateria, a plataforma que vai gerenciar o liga e o desliga. Então, tudo isso faz parte do pensamento computacional dentro dessa nossa lógica, tá bom? E quando a gente define a lógica, nós precisamos pensar que esses dados, né, eles vão ser processados. Então, nós vamos ter uma entrada, nós vamos ter um processamento, nós vamos ter uma saída. Então, vamos supor, na nossa plataforma Arduino, você tem um interruptor. Eu ligo o interruptor, eu aperto o interruptor. É uma entrada de sinal, ligado ou desligado. Então, eu liguei, entrou um sinal, entrou um dado. Esse dado vai ser processado, tá? E aí o código, o algoritmo vai entender, olha, ele ligou o interruptor. E a saída tem que ser o quê? Ligar a lâmpada, nesse nosso exemplo, né? Então, apertei o interruptor, ele mandou um sinal, uma entrada de sinal. O microcontrolador entendeu aquele sinal e, baseado no nosso código, no nosso algoritmo, na nossa lógica, ele vai sair um comando para ligar, para desligar, para fazer alguma determinada ação. Seguindo aqui, nós temos que a programação no Arduino, né, como nós comentamos brevemente na aula passada, ela segue uma linguagem chamada C++, C, né, que nasceu ali na década de 80 e ela é muito utilizada ainda em grandes projetos até hoje, né, em plataformas assim, open source principalmente. E para nós começarmos aqui a nossa prática, nós vamos precisar entender quais são os tipos de dados que nós temos. Basicamente, aqui nós temos o tipo inteiro, né? São valores do tipo inteiro, então um, 2, 3, 4. Nós temos o double ou float, né? Que são valores que não são inteiros. O que são valores não inteiros? 2,34 e por aí vai, e valores quebrados, digamos assim, tá bom? Ponto flutuante. Então pensem nisso, valores com vírgula e tudo mais. E do tipo char, que é para armazenar caracteres, então algumas letras, tá? Palavras, e nós vamos ver isso na prática muito em breve. Além dos tipos de dados, nós também temos as funções. E nesse caso, eu vou focar em funções iniciais. Essas funções iniciais servem simplesmente para você dizer o que a plataforma vai fazer, tá? Então vamos supor aqui o void pin mode, que é uma função que define o que aquele pino vai fazer, se ele vai ser uma entrada ou uma saída e qual é o pino, tá? Então, ele recebe dois parâmetros dentro dos parênteses, nós vamos ver isso na prática. Então, ele é uma configuração. Essas funções servem para configurações, tá? Por exemplo, o int digital read, ele vai ler uma entrada digital. Então, eu vou definir um pino ali onde vai ter um sensor, por exemplo, que vai fazer leituras e a cada tanto tempo eu vou resgatar aquela leitura e vou usar aquela informação, aquele tipo de dado. Temos também o Void Digital Write. Ele serve para você escrever nível lógico, tá? Como assim?
Por exemplo, eu vou acender um LED. Então, void digital write. Dentro dos parênteses, eu vou colocar o pino ou a variável do pino que eu criei no código, nós vamos ver isso. E você vai colocar o nível lógico dele. Se vai ser high ou low, por exemplo, né? Nível lógico alto ou baixo, por exemplo, para ligar um LED, ok? Mas aí como que a gente programa? Basicamente, as funções que nós vimos anteriormente, nós vamos colocar dentro da programação. O setup serve para a gente configurar, né, as configurações iniciais ali e tal. Quem é quem, para onde vai, de onde vem e tudo mais. O loop serve para a gente ficar executando o código ali de maneira indefinida, tá? Ou até acontecer alguma coisa, algum evento, alguma ação. Isso é muito importante a gente entender. Então, o setup a gente coloca as configurações iniciais e o loop ele vai funcionar indefinidamente. Então, vamos supor, setup. CT que o pino tal é o meu LED. No loop, a cada tantos segundos liga e desliga. Então, basicamente funciona assim. Falamos na aula passada, né, lá nos exemplos, que o projeto Blink ele é muito utilizado. Então nós vamos falar um pouco aqui sobre o projeto Blink. O projeto Blink ele é ali o básico para a gente entender ali como funciona as funções iniciais, né, e dentro do nosso código. Tá? Então aqui ele tem um algoritmo, né, uma sequência. Então dentro do void setup, ele definiu lá a nossa função pinMode, abriu parênteses, definindo que aquela variável LED vai ser um output, tá bom? Então ele está definindo uma saída. Ok, definição, beleza. Agora no void loop, você vai ter o que que vai acontecer com esse pino que você definiu lá em cima, né? Então o digital write, ele, como nós comentamos antes, ele dá um nível lógico high ou low. Nesse caso, o high, ele vai ligar o LED. Então eu vou colocar lá digital write, a minha variável que eu criei, tá? Vírgula high, que é o nível lógico alto para ligar o LED. Temos ali um delay, tá? Ele está em milissegundos, então por isso que está 1000, mas ele é uma espera de 1 segundo. Nós vamos testar isso na prática, nós vamos testar isso na prática daqui a pouquinho. Então você vai entender ali o delay. E o digital write com a variável e no estado lógico low para ele desligar o LED, tá bom? Então, é isso. O projeto ele é bem simples, tá? Então aqui você liga e desliga o LED automaticamente com o código. Beleza? Então vamos para a prática? Eu vou usar inicialmente o site que nós comentamos na última aula, tá? Que é o Tinkercad. Você pode usar a sua conta do Google, tá? Ou criar uma conta no site. Basicamente, nós vamos em circuitos e nós vamos criar um novo circuito. Ele vai abrir um novo projeto para nós, tá? Então eu vou aumentar aqui a tela. Basicamente, aquele projeto Blink, ele já vai estar pré-carregado. Mas aonde? Na nossa plaquinha. Nós vamos pegar a nossa plaquinha e vamos arrastar aqui para o nosso ambiente de trabalho, tá? Vou dar um zoom aqui só para a gente ver melhor. Quando você clicar aqui em código, ele vai inicialmente abrir essa parte aqui em blocos, tá? Nós podemos também fazer a mesma sequência usando aqui a linguagem de blocos, tá? Ela serve aqui para você ter uma visualização um pouco mais lúdica do que está acontecendo, ok? Mas nós vamos aqui, ó, e vamos usar texto, tá? Damos um continuar. E basicamente ele já veio aqui, ó, para nós feito quase o mesmo código, né, que a gente mostrou ali anteriormente. Então ele já definiu aqui as minhas funções, tá? Ó, de output, de saída do LED. Por padrão, tá, gente? Isso aqui é convenção do pessoal que planejou a plataforma Arduino. Eles colocaram esse projeto Blink como output na porta 13, tá? Ó, porta 13.
Então, se você testar depois nas outras portas, não vai funcionar. Então, a porta 13 seria a nossa saída para esse projeto em específico, tá bom? Mas nos outros projetos nós vamos definir as portas. E também nós vamos modificar esse código aqui para a gente entender como funciona, ok? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa basicamente do código e dos componentes. No caso, a plataforma Arduino. Nós vamos precisar de um LED, então você pega o LED, coloca aqui, tá? É importante você entender que o LED ele tem dois terminais, né? Anodo e catodo, positivo e negativo, tá? Então aqui, basicamente, essa é a explicação aqui de como funciona o LED. Então, positivo você indica aqui com a tensão e o negativo você coloca no ground aqui no terra e tudo mais. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ligações elétricas aqui. Primeiro passo, pegamos a placa. Segundo passo, vamos no LED. Terceiro passo, nós vamos ligar o LED na placa. Então você clica no terminal, tá, do LED, aqui no caso negativo. Nós vamos até o GND, que é o ground. Por convenção, a gente usa o negativo como preto e o positivo no 13 como vermelho, né? Como sinal aqui de tensão. Beleza, ligamos aqui os terminais. Agora nós vamos para o código. Nossa, só isso? Só isso. Aqui no nosso código, nós não vamos precisar mexer em nada agora, mas nós vamos iniciar a simulação. Olha lá, ele iniciou, ele está ligando e desligando o LED a cada um segundo, beleza? Ele está dando uma mensagem de erro aqui e eu vou explicar rapidinho. Basicamente, a tensão de saída de uma porta do Arduino tem uma certa corrente na qual pode queimar alguns tipos de LED. Para evitar esse tipo de problema, nós usamos um resistor, tá? Nós vamos usar aqui um resistor com uma resistência em 220 ohms, tá? Que é aí o básico. E depois que você fizer isso, você volta e coloca na porta 13, tá? Nós vamos pegar o nosso código de novo, vamos rodar e aí a mensagem de erro ela sai. Por quê? Porque a tensão aqui, a corrente de saída dessa porta, pode ser agressiva para alguns certos tipos de LED, tá? Então é normal você colocar uma certa resistência aqui para evitar queimar, tá bom? Então é assim que funciona, beleza? Agora, vamos modificar um pouco esse código para a gente entender como que funciona, tá? Então, eu disse que, por padrão, a saída é a porta 13. Mas e se eu quiser usar a 12? Eu simplesmente coloco 12, 12, 12, 12 e vai sair? Na verdade, não. Então, nós vamos parar a simulação, correto? Nós vamos aqui em cima apagar esse código aqui e nós vamos definir, né, o que eu preciso para que a minha saída seja a porta, vamos colocar 10, tá? Então, ó, se eu pegar aqui e mudar para 10, tá? E eu iniciar a simulação, o meu LED não vai acender, tá? Porque ele está na porta errada de saída. Aqui, ó, tá, ele está acendendo porque, por convenção, ele está ligado na mesma porta aqui, tá? Na 13. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos mudar para a porta 10. Qual que é o primeiro passo? Nós temos que definir que a porta 10 vai receber um LED. Então, nós vamos usar o tipo de dado int, ok? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Então, nós vamos colocar aqui o int, né? Nós vamos definir uma variável. Então, LED pin, tá? Que é o pino onde vai o LED, igual a 10. E eu coloco o ponto e vírgula. Essa mesma palavra que você definiu, ela é a nossa variável. Então, eu dou um Ctrl+C nela
e vou substituir aqui, ó, tá bom? Por quê? Porque eu defini lá em cima que ela é a nossa variável usando a porta 10. Agora aqui no meu pin mode, na minha função pin mode, preciso chamar essa variável que eu declarei, né? Já que ela é um output. Na função digital write, eu vou pegar essa mesma variável e vou colocar aqui. Olha lá, substituir. Agora eu dou um iniciar. Olha lá. E aí o LED ele liga e desliga conforme a nossa programação, tá? Então, se eu quiser mudar as portas, eu preciso declarar que porta eu vou usar. Vamos deixar um pouquinho mais complicado? Que tal? Então, vou parar a simulação aqui. Vamos trazer mais dois LEDs. Ok. Aqui nós vamos ligar em série o ground, tá, gente? Então, só para a gente ter uma. Só para ficar mais rápido aqui a nossa aula. Eu posso Ctrl+C, Ctrl+V para você duplicar um elemento. É isso que eu estou fazendo nesse momento. Então, estou colocando outros resistores aqui. Vou poder mudar a cor desse LED. Então, vamos supor aqui um mini farol, tá? Então, amarelo e aqui um verde. E aqui desse terminal, eu vou colocar no 7 e aqui eu vou colocar no 5, tá? É isso que eu estou fazendo aqui no momento. Então, coloquei os meus três LEDs. No caso, na programação, só o 10 está declarado. Nós vamos declarar o LED amarelo e o LED verde, tá bom? Então, aqui no nosso código, nós também temos que ter uma organização disso para funcionar legal, né? Você tem que entender o que você está fazendo também. Então, o meu LED vermelho está no 10. Int LED amarelo vai estar no 7 e o int LED verde vai estar no 5. Criei as minhas três variáveis, tá? Apontando para as portas digitais aqui, que nós definimos aqui, tá? Agora nós vamos precisar colocar no setup e chamar essas variáveis que nós criamos, porque por definição, né, nós temos que usar as funções. Então, nós estamos dizendo que o nosso LED vermelho, ele é um output. E nós vamos copiar essa linha aqui. Nós vamos colar de novo. Nós vamos só alterar aqui a nossa variável amarelo e verde. Ok? Então, é isso que nós acabamos de fazer aqui. Depois que nós usamos aqui o setup e chamamos as variáveis que nós setamos lá com os pinos, nós vamos definir a nossa lógica, né? Nós estamos pensando aqui num farol, um farol simples de uma rua, tá? Sem cruzamentos e tal. Como que nós vamos começar? O farol vermelho vai começar ligado. Então, o meu farol vermelho aqui vai começar no estado lógico high, ligado, tá? Ele vai ficar ligado aí por 2 segundos. Depois que o farol vermelho ele estiver ligado por 2 segundos, você precisa, é claro, desligar o farol vermelho. Então, eu liguei o farol vermelho, 2 segundos, desliguei o farol vermelho. Na verdade, sem delay, né? Então, eu desliguei o farol vermelho. Agora, eu preciso ligar alguém. Depois do vermelho vem o verde. Então, eu vou ligar o verde, né, direto. Então, aqui eu só vou trocar para verde. Vai estar no estado lógico high. Vou colocar um delay de 3 segundos.
Beleza? 3 segundos. Depois do LED verde, né? Quando o farol está aberto, vem o amarelo para dar uma atenção, né, ao motorista e depois nós vamos para o vermelho novamente. Então, como é que nós vamos fazer isso? Depois do verde vem o amarelo. Então, nós vamos pegar o estado high, nós vamos colocar aqui amarelo. Nós temos que desligar o verde. Então, o verde nós vamos ter que desligar antes de acender o amarelo. Então, low, tá? Então, o amarelo ele vai ficar ligado aí por 1 segundo. Depois, o LED amarelo ele vai desligar para a gente ter um loop no nosso código e voltar para o vermelho no hide e por aí vai. Então, basicamente é isso. Nós vamos rodar esse código e vamos ver o que acontece. Então, ligou o vermelho, olha lá, abriu o farol, atenção, desligou. Então, essa é a lógica, por exemplo, de um farol bem simples, tá? Que você tem ali uma programação por trás, é uma lógica por trás, né, de como você está começando. E aqui você tem um exemplo na prática do loop, né? Então eu escrevi a minha lógica uma única vez e olha quantas vezes ela vai continuar rodando, tá? Se eu precisar em algum momento, tá, de um reset, eu tenho o botão de reset, tá? Ele vai reiniciar o meu código. Olha lá. Ele vai reiniciar o meu código para que eu possa ter um outro ciclo ou contabilizar alguma coisa, enfim. Então essa foi a nossa prática. Espero que tenham gostado. Deixa o like, comenta aí. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima aula.